Questão agora, meu querido aprovado, questões de deslocamento de equilíbrio. Questão do nosso material, questão da OEMA 2010, primeira fase. A praticidade do mundo atual elevou consideravelmente o consumo de refrigerantes. Esse tipo de bebida possui alta concentração de gás carbônico dissolvido, representado pela equação. Então tem aqui ó, o dióxido de carbono, a água forma o íon e o H+. Considerando que a concentração dos íons hidrogênios no estômago é elevada, pode-se afirmar que quando o refrigerante é ingerido, desloca para que sentido? Então vamos lá. No nosso estômago, talvez você não lembre, a gente tem muito ácido clorídrico. Ou seja, nós temos ácido clorídrico que dissolvido aquoso forma um íon H+, e o íon Cl-. Bacana? Então observe só, quando eu tomo refrigerante, o que é que acontece no deslocamento aqui dessa reação do refrigerante? O que acontece é o seguinte, eu já tenho o H+, ou seja, eu vou aumentar a concentração do íon H+. Porque eu já tenho H+, quando eu tomar refrigerante, o que é que vai acontecer? Vai reagir, né, com HCl, vai fazer digestão, vai produzir mais íons H+, e produzindo mais íons H+, e aí você lembra, né? Deslocamento, três fatores principais que deslocam o equilíbrio: concentração, temperatura e pressão. Nesse caso é a concentração. O aumento da concentração desloca no sentido contrário, a diminuição desloca no mesmo sentido. O que você quer falar, Sandrão, quando é sentido contrário e mesmo sentido? Ou seja, se eu aumento a concentração de alguém que está no produto, eu desloco para o reagente. Se eu aumento a concentração de alguém que está no reagente, eu desloco para o produto. Se eu diminuo a concentração de alguém que está no produto, eu desloco para o produto. Se eu diminuo a concentração de alguém que está no reagente, eu desloco para o reagente, mesmo sentido. Nesse caso, é sentido contrário, porque o HCl está aqui no produto, eu vou aumentar a concentração dele quando eu fizer a digestão, então eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então a letra correta, ocorre deslocamento do equilíbrio para a esquerda, aumentando a quantidade de gás carbônico. Para o lado que eu deslocar o equilíbrio, eu aumento mais quem está daquele lado, porque eu aumento o rendimento da reação naquele lado. Então, se a gente fosse escrever, por exemplo, essa reação aqui, o bacana seria aqui, ó. CH2 mais água, aí uma setinha menor para a direita, já que eu estou jogando para a esquerda, uma setinha maior, CO3 menos mais H+. Então, quando você toma refrigerante, eu já tenho um ácido que vai produzir um H+, vai aumentar a concentração dos íons H+, e aí você desloca para a esquerda, aumentando a concentração de quem está do lado esquerdo, CO2 no caso, que é um gás. Beleza?